quero contar também sobre o salário de Igor Coronado. Houve uma redução para 2025, mas o meio atacante que é reserva segue ganhando bastante. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Igor Coronado. O meio atacante do Corinthians teve de fato redução nos seus salários. Quanto é que ele está ganhando nessa temporada? Esse assunto é super polêmico porque desde o ano passado se sabe que o Igor Coronado tinha um custo mensal de aproximadamente 2 milhões de reais. E esse custo segue em 2 milhões, embora com uma confirmação curiosa. De acordo com o Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, na temporada passada, Coronado ganhava até mais do que os 2 milhões. Nessa temporada, com uma pequena redução, ele passa a receber 2 milhões de reais mensais, 600 mil reais em carteira, 400 mil em direitos de imagem, mais 1 milhão de reais por mês em luva. Serão pagos 12 milhões de reais durante a temporada. Esse valor da luva equivale a um prêmio pela assinatura do contrato. Como o Coronado chegou livre ao Corinthians, ele teve direito a um prêmio por essa assinatura, que foi diluído ao longo de todo o vínculo. O que deixa de acontecer nessa temporada é um custo da comissão para o empresário. Até por isso, o custo do Corinthians com o Igor Coronado diminui, mas os vencimentos do meio atacante giram na casa dos 2 milhões de reais por mês. Coronado que até reagiu, tem jogado melhor nessa temporada, mas não o suficiente para garantir a ele lugar de titular na equipe principal, equipe titular que tem Rodrigo Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Vale a pena gastar 2 milhões com o Coronado? Usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Bom, pessoal, reforço na área, Fabrício Angileri, o lateral esquerdo, o único reforço do Corinthians nessa janela de transferências, né? Ele foi apresentado aos jornalistas, ao torcedor e respondeu, olha, cerca de meia hora aí, várias perguntas dos repórteres, especialmente sobre a sua condição física, sua capacidade de enfim, de chegar no Corinthians, tendo vindo de um clube europeu, tendo tido bom destaque no River Plate e na expectativa aí de brigar por titularidade. E eu já digo para vocês que vai demorar um pouquinho a questão do ritmo de jogo, mas ele vai ser titular, ele veio para isso especificamente, indicado inclusive por Ramon Dias para ser o lateral esquerdo do Timão. Ele falou sobre a sua condição física, de que ele vinha treinando e que ele está pronto, se sente pronto, claro que obviamente, né, depende aí a questão do ritmo de jogo. Ele foi inscrito no Paulistão, ele entrou no BID, no Boletim Informativo Diário. Ele poderia jogar contra o Mirassol, que eu acho muito difícil que aconteça, né, mas talvez ele ganhe alguns minutos. E na Libertadores da América ele ainda não pode, né? O Corinthians depois viaja para o Equador na segunda-feira para encarar o Barcelona de Guayaquil, quarta, 9h30 da noite, mas ele não pode atuar, ele só pode atuar a partir da fase de grupos, porque depois que você começa a fase eliminatória da competição, você não pode alterar a sua lista, só depois que você entra na fase de grupos. Então, ele não pode jogar contra o Barcelona nesses 2 jogos, né? O primeiro no Equador, depois a decisão na Neoquímica Arena. O Paulistão, ele pode. Então, se ele não entrar nesse jogo contra o Mirassol, o Corinthians avançando, na sequência ele pode ser utilizado normalmente. A questão é que agora precisa trabalhar para adequar a sua questão física em relação aos outros atletas do elenco e jogar, né? Vai ter que entrar, jogar, e diz que inclusive pode jogar de zagueiro. Ele joga na lateral, evidentemente que ele se identifica muito, gosta muito de jogar na lateral, mas já fez essa função, né? E poderia ajudar nesse sentido para ser um zagueiro. Olha, o Corinthians andou, né, digamos assim, vacilando com alguns defensores aí, quem sabe, né? Quem sabe não descola um zagueiro quando menos esperava, menos se imaginava. Todo mundo esperava um lateral, daqui a pouco o cara chega para jogar como zagueiro. Angileri, experiência, 30 anos, bom destaque no River, estava no Getafe da Espanha, sem muita oportunidade, é verdade, e um contrato pequeno, né, curto, de 10 meses até o final desse ano, exatamente para ele ressignificar, recomeçar a carreira. Foram essas as palavras que ele utilizou na entrevista coletiva, né, de um recomeço, né? O Corinthians estava precisando, não sei se estava precisando tanto assim, os atuais são muito insuficientes, né? Enfim, aí busca o Angileri, que eu acho, tenho certeza, né, que vai se encaixar como uma luva nesse time. Vamos lá. Falando sobre o Denner, gente. O Denner, a joia da base alvinegra, lateral esquerdo, é tão raro, tão artigo de luxo lateral.
e o Corinthians está negociando, já negociou, na verdade, acertou a venda para o Chelsea na Inglaterra. Ele só vai quando completar 18 anos, ou seja, só na metade do ano que vem. Mas, enfim, o fato é que o Corinthians vendeu uma das suas joias que nem jogou pelo profissional. Ele fez gol na final da Copinha, o Corinthians perde para o São Paulo, mas ele faz um golaço, um belíssimo gol, né? Corta o zagueiro com a perna esquerda e chuta de perna direita no ângulo. Muito bom jogador, 17 anos apenas, e foi vendido por um valor muito baixo. E eu vou explicar por quê, né? Por conta de uma manobra do empresário, ele teve que ser vendido por 10 milhões de euros. Até melhorou em relação à última oferta, né? Os caras tinham proposto aí pagar cerca de 8 milhões, pagaram 10 dessa vez. Com mais 4 milhões de euros em bônus, que são perfeitamente aplicáveis jogando aqui no Brasil. Ou seja, ele vai provavelmente, a partir de agora, né? Porque o Corinthians estava escondendo ele, né? Ele não estava jogando pelo profissional, exatamente por conta desse assédio europeu. Agora não, agora que ele já está negociado para o Chelsea, ele vai receber mais oportunidades, pelo menos é o que eu espero, justamente numa posição que o Corinthians acabou de contratar o Angileri, né? Mas enfim, o Denner é considerado sim uma das joias e todo mundo entendeu que 10 milhões de euros era um valor muito abaixo pelo que ele poderia representar. Só que tem um detalhe, né? Ele poderia sair, o Corinthians poderia perder o Denner para um time brasileiro e por 10 milhões de reais. Exatamente porque a negociação, ela para uma renovação, por exemplo, ela não aconteceu. Então, como ele tinha um salário base da categoria de base bem abaixo e a multa rescisória ela é referente, ela é balizadora justamente para esse valor do salário, 2.000 vezes sequer, ele poderia sair praticamente de graça.